Excelência tem 10 minutos. Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Senado, internautas que nos seguem pelas redes sociais. É impressionante observar todo o esforço que tem sido feito pelo poder econômico e pelo poder político deste país para transformar uma retumbante derrota em uma vitória. Me refiro aqui a esse projeto natimorto de reforma da Previdência que o governo ainda insiste desesperadamente em tentar salvar, fazendo mudanças epidérmicas que em nada alteram o seu caráter canhestro, perverso e desumano, mas que a imprensa exalta como um grande avanço. Sem voto nas ruas e sem voto também no Congresso Nacional, Michel Temer está oferecendo café, almoço e jantar, oferecendo cargos, oferecendo qualquer vantagem possível com a finalidade de comprar apoio parlamentar para vender direito dos trabalhadores. No caso, o dos brasileiros, os donos das conquistas que essa reforma da Previdência pretende destruir. Essas alterações não salvam essa reforma anacrônica e absolutamente desconexa da realidade. Mas é assustador ver uma entusiasmada imprensa trazer, por exemplo, que o governo reduziu a idade mínima de aposentadoria das mulheres. É uma mentira que beira a canalice. Hoje, as mulheres podem se aposentar com 60 anos de idade. Temer queria subir para 65 e acabou recuando na sua proposta para 62 anos. Onde está, então, a redução se as mulheres vão ter de trabalhar mais para se aposentarem? A mesma lógica serve para outros 6 pontos apresentados, cujas mudanças em nada melhoram a vida da esmagadora maioria dos brasileiros que dependem da Previdência Social. Ao contrário, vão aumentar seus prejuízos, obrigando a que todos trabalhem mais para, no fim, ganharem menos. O que Temer tem feito, de fato, é reduzir a sua margem de lucro nessa negociata espúria que está fazendo com os direitos previdenciários. Em vez de faturar 800 bilhões nos próximos 10 anos, ele vai lucrar 700 bilhões ao rifar o futuro alheio. Não é estranho que até o Papa Francisco, ao recusar o convite desse golpista impopular para vir ao Brasil, tenha criticado severamente as reformas propostas pelo governo brasileiro. Disse o Papa, abre aspas, não posso deixar de pensar em tantas pessoas, sobretudo nos mais pobres, que muitas vezes se veem completamente abandonados e costumam ser aqueles que pagam o preço mais amargo e dilacerante de algumas soluções fáceis e superficiais para crises que vão muito além da esfera meramente financeira. Fecha aspas. E o que são essas reformas de Temer, se não soluções fáceis e superficiais, que tiram direitos e conquistas dos mais pobres para fazer a alegria dos mais ricos, para que a elite desse país lucre mais às custas dos mais desfavorecidos. E diz ainda o Papa, na carta que dirigiu diretamente a esse presidente sem voto, não se pode confiar nas forças cegas e na mão invisível do mercado, que na verdade é só o que Temer faz desde que se apossou de uma cadeira onde não chegou por meio do voto, mas por meio exatamente dessas forças de mercado que lá o colocaram para que ele governe
em favor do capital financeiro. Hoje mesmo, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Conselho Federal de Economia divulgaram uma nota conjunta em que reiteram a sua posição por uma previdência social justa e ética. A nota da CNBB, da OAB e do COFECOM repudia essa reforma que afeta direitos básicos da população e que sequer foi discutida com o conjunto da sociedade e suas organizações. E avisa, vindo exatamente ao encontro do que diz o Papa Francisco, abre aspas, a reforma da Previdência não pode ser aprovada apressadamente, nem pode colocar os interesses do mercado financeiro e as razões de ordem econômica acima das necessidades da população. Fecha aspas. Então, por que a pressa desse governo nefasto em aprovar uma reforma que não foi submetida à sociedade? Será que é para pagar com o sacrifício do povo a fatura dos que financiaram o golpe? Onde está a proteção aos vulneráveis, aos idosos, aos titulares do benefício de prestação continuada, aos enfermos, aos acidentados, aos trabalhadores de baixa renda, aos trabalhadores rurais e às mulheres que chefiam a maioria das famílias deste país? Não há proteção. Essa reforma de Temer destrói tudo. É uma aberração do ponto de vista humanitário. Esse é um governo podre do ápice à sua base, dos seus integrantes à sua falta de princípios. É um governo em estado terminal, que ontem mesmo quis dar outro golpe na população, tentando aprovar o regime de urgência para votar a reforma trabalhista, e foi derrotado pela falta de votos na própria base. Hoje, recuou mais uma vez na apresentação do relatório da reforma da Previdência, que jogou agora para maio. E por quê? Porque seus aliados estão acuados, estão com medo da reação da população. É por isso que não vamos deixar as ruas até que essas reformas sejam enterradas junto com o governo que as gerou. No próximo dia 28, vamos parar o Brasil com uma greve geral que não deixará dúvidas a este Congresso de que a população rejeita veementemente a perda de direitos e que vai caçar nas urnas o mandato dos que apoiaram as reformas, os que apoiarem as reformas. Não haverá um dia de trégua a Michel Temer, enquanto ele não for derrotado nessa sua cruzada contra o povo e deixe o Palácio do Planalto pela mesma porta dos fundos por onde ele entrou. Agradeço a Vossa Excelência pela tolerância e quero aqui também, ao final do meu pronunciamento, externar a minha solidariedade à senadora Cátia Abreu, que aqui falou, que, como vários outros senadores aqui, entre os quais eu me incluo, tem sido objeto de acusações infames, sem base e unicamente lastreadas pelas palavras de verdadeiros criminosos que transformaram no Brasil a sua participação em um poder criminoso paralelo. Espero e confio na Justiça e no Ministério Público, de que aqueles que realmente nada devem, que não pagaram, que não realizaram qualquer ato de corrupção, efetivamente sejam absolvidos para continuarem a lutar, como fazemos, pelo direito da maioria do nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra, o senador